paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos indo aqui para mais um estudo. Esse estudo foi o mais diferente de todos que já aconteceu até agora comigo. Quero comunicar aos irmãos também por que foi estranho. Eu estava pedindo ao Espírito Santo para poder me dar um assunto, um tema, para fazer esse estudo. Ele foi e me falou em ceia. Por que eu vou falar de ceia? Ceia, a gente já ouve tanto na igreja o que é a ceia, mas não, ele mostrou algo muito diferente. O que Jesus falava nas ceias que ele participava sempre tinha uma mensagem. A gente pensa às vezes que ceia, Jesus toda hora estava comendo, Jesus era glutão. Não, ele estava dando o recado dele. E esse recado estava nas entrelinhas. E vou tentar repassar para vocês agora o que me foi passado. E é preocupante. A paz seja conosco. Senhor Deus, Pai Santo, que o Senhor possa enviar seus anjos sobre nossos arredores, guardando-nos contra todo e qualquer ataque do maligno. Toda revelação, Senhor, que porventura houver, seja o Senhor nos dando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com os grandes ensinamentos de Jesus em Lucas, capítulo 14. Em Lucas 14, 6. De 1 a 6. Aconteceu em um sábado, quando ele foi para uma refeição na casa de um dos fariseus governantes, que eles o estavam observando de perto e cuidadosamente esperando prendê-lo. E ali, na frente dele, estava um homem que tinha hidropisia, que é um inchaço extremo. E Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Mas eles ficaram calados. Então ele segurou o homem e o curou, e o mandou embora. Então ele, Jesus, lhes disse: qual de vocês, tendo um filho ou um boi que cai no poço, não o arrancará imediatamente no sábado? E eles não puderam responder a isso. O que isso quer dizer para nós? O que Jesus sentiu? O que Jesus expressou? De uma forma muito misteriosa também, Deus me deu a resposta para isso. E não há pretensão nenhuma minha em querer inventar as coisas. Estou dizendo para vocês o que aconteceu. A partir desse texto, me foi dado 3 partes. Ensinamento, o que esse texto ensina, a aplicação, aonde que eu devo aplicar isso aí na vida diária, e quais as observações pertinentes a esse texto. Nessa primeira parte, tem como ensinamento: Jesus ia a ambientes hostis. O tempo inteiro ele arriscava sua vida. Aplicação disso: não temer a hipocrisia do homem manifesta principalmente através de leis, em detrimento da vida humana. A vida humana, ela é importante, mas nós não podemos de forma alguma deixá-la de lado por causa de leis. Observação: cuidado com a criação e aprovação de leis que extirpam vidas, pós-escrito com aborto. Quem está vivendo isso nesse momento? Num país que está tão tumultuado, tão de perna para o ar, todas as coisas bagunçadas. É a mesma situação que Jesus vivia. Nós estamos vivendo agora parte disso. Ele está nos orientando. Sigamos em frente. Não temamos, porque Deus está no controle.
Jesus percebe, esse é outro ensinamento, Jesus percebe nossas necessidades e demonstra compaixão. Jesus não aguentava ficar quieto vendo os outros sofrerem. Qual é a aplicação disso? Aquele que ama não fecha os olhos nem cruza os braços frente ao sofrimento dos que necessitam de ajuda. Observação: em se tratando de vida humana em risco, não existe classe social e ou lei, pois nada é mais importante que a vida. Jesus está nos ensinando a amar a vida que Deus nos deu. Ela é sagrada e hoje mata-se por apenas centavos. É a esse tipo de pessoa que mata é que deve chegar esse comunicado aqui. Mas principalmente a nós, que estamos se tornando Estamos nos tornando omissos. Não só omissos, mas também estamos nos tornando prisioneiros, com medo das coisas que estão acontecendo. Outro ensinamento: Jesus é corajoso, determinado e enfrenta o inimigo. Manifesta no sistema. Uma vida com saúde é o mais importante para ele. Eu vejo muitas atitudes do nosso presidente hoje, que não chegam nem aos pés de Jesus, sendo definidas por esse lado também. E ele faz o que ele faz com a multidão. Aplicação: não aceite que pessoas morram por causa de tradição. Não existe isso. A vida é mais importante que a tradição. Observação: Jesus quer mudar as atitudes das pessoas. Para isso, dá um ensinamento, a verdade, a seus discípulos e servos, que são seus multiplicadores. Nós que seguimos Jesus, somos seus multiplicadores. E Ele nos ensina, nos prepara, nos treina com a palavra, a verdade. Nós vamos agora para a parábola dos convidados. Lucas 14, de 7 a 11. Então Jesus começou a contar uma parábola aos convidados, quando notou como eles estavam escolhendo os lugares de honra na mesa, dizendo-lhes: quando alguém for convidado por alguém para uma festa de casamento, não se sente para comer no lugar de honra, visto que uma pessoa mais ilustre do que você pode ter sido convidada pelo anfitrião. E aquele que convidou vocês dois virá e lhe dirá: dê a este homem o seu lugar. E então, em desgraça, você passa a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te para comer no último lugar, para que, quando chegar o teu anfitrião, te diga: amigo, sobe mais alto. E então você será honrado na presença de todos os que estão à mesa com você. Pois todo aquele que se exalta será humilhado diante dos outros. E aquele que habitualmente se humilha, mantém uma visão realista de si mesmo, será exaltado. Esse texto, muitas vezes já vimos, já lemos, e Deus nos deu mais uma interpretação dele. O ensinamento desse texto: o Senhor nos contempla, mesmo nós estando em lugares ocultos. Cuidado onde você está indo. Até lá o Senhor sabe o que você está fazendo. Aplicação: obedecer a palavra do Senhor trará benefícios ao reino de Deus. Toda vez que você obedece a palavra e cumpre com ela, você está fazendo que o reino de Deus cresça. A justiça divina vem para aquele que melhor trabalhou para o reino.
pede-se muito justiça divina, mas ela vai ser dada em doses como se diz, em doses proporcionais ao trabalho que cada um fez. Deus é justo. Nossa honra está em multiplicar o reino de Deus. Muita gente preocupada com honra, se toma uma fechada de trânsito na rua, briga, fala palavrão, até mata. Mas isso não é honra. A honra está no multiplicar o reino de Deus. Como? Fazendo novos discípulos para Jesus, fazendo novas conversões para o reino. A aplicação disso. Não se dobre aquilo que o mundo dá importância, mas sim as coisas do Pai. Essas palavras foram postas em minha boca. Eu estou aprendendo aqui com vocês também. Mas isso saiu espontaneamente de quando eu comecei a ler esse texto. Deus foi falando e eu fui escrevendo. Deus é quem nos colocará por cabeça. Essa é a observação. Busque para si últimas posições para que teu Senhor, o anfitrião, te chame de amigo e te ponha mais alto. Seja você convidado para crescer. Não cresça por achar que é bom. Aplicação disso. Tudo aquilo que ultrapassa o limite definido começa a interferir na ordem. Ao invés de parecer importante, é tolice. O que temos visto aqui no Brasil? Estão querendo modificar a Constituição em pró do benefício de poucas pessoas. Mas isso está acontecendo o quê? A gente está vendo o quanto é bobagem isso. Aquele que normalmente se humilha terá uma visão realista de si mesmo e ele será exaltado. Vamos falar o texto. Lucas 14, de 12 a 14. Jesus continuou dizendo ao que o havia convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide seus amigos, seus irmãos, seus parentes ou vizinhos ricos. Caso contrário, eles também podem convidá-lo e isso será o seu reembolso. Mas quando você der um banquete ou uma recepção, convide os pobres, os deficientes, os coxos e os cegos, e você será abençoado, porque eles não podem retribuir, pois você será recompensado na ressurreição dos justos, dos retos. O ensinamento desse texto me mostrou o seguinte: não espere galardão de um almoço, festa, se você convidar amigos, familiares, vizinhos ricos, pois um dia esses que foram convidados e possuem condições lhe retribuirão, e esse é o teu galardão. Ficou aqui na terra somente. Agora, se você convidar pobres ou sem recursos, eles não têm condições de te pagar a retribuição aqui. Então, a sua recompensa virá dos céus. Qual é a aplicação disso? Aquele que menospreza os menos favorecidos não será livrado no dia do mal. Gente, é tanta coisa que a gente tem que observar, prestar atenção. A palavra de Deus é muito rica, muito extensa, e são muitas das nossas obrigações e deveres. Eu fico preocupado porque nós não estamos fazendo tudo isso. Observação. Deus não faz acepção de pessoas. Seja você um canal de bênção. Canal de bênção significa fluxo de bênçãos vindas do Senhor. É uma pessoa que recebe e dá, recebe e dá. E ela está sempre com o material em sua mão, com bênçãos em suas mãos.
Lucas 14:15. Quando um dos que estavam assentados à mesa com ele ouviu isso, disse-lhe: Bem-aventurado, feliz, próspero, digno de admiração, aquele que comer pão no reino de Deus. Ensinamento disso aí. Aprenda e pratique todo ensinamento dado pelo Senhor. Aprender e praticar. Isso é para o nosso bem. Aplicação. Tudo que sai da boca do Senhor nos edificará em caminhos de justiça. Deus nos colocará como raízes profundas nos caminhos de justiça. Faça rápido a observação que tem dado sobre isso. Faça isso rápido, pois Ele está voltando. Quando Jesus voltar, o tempo já não mais existirá. A parábola do jantar. Lucas 14, de 16 a 24. Mas Jesus lhe disse: Um homem estava dando um grande jantar e convidou muitos convidados. E na hora do jantar, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, porque já está tudo pronto. Mas todos começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: Comprei um terreno e tenho de sair para ver. Por favor, considera-me escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, considera-me escusado. E outro disse: Casei-me recentemente e por isso não posso ir. Então o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então seu amo, o chefe da casa, ficou zangado com as recusas de seu convite e disse ao seu servo: Saia rapidamente pelas ruas e becos da cidade e traga aqui os pobres e os deficientes e os cegos e os coxos. E o servo, depois de voltar, disse: Senhor, o que você ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e pelas sebes e obriga-os a entrar, para que minha casa se encha de hóspedes. Pois eu lhes digo que nenhum dos que foram convidados e recusaram provará meu jantar. O Senhor nos lembra: muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Qual a aplicação disso? Não deixe as coisas do Senhor para o segundo plano. Nada é mais importante que uma chamada do Senhor. Observação: assim como a parábola das 10 virgens, nunca saberemos a hora que o noivo vai chegar. Portanto, seja prudente e mantenha a sua lâmpada e seu azeite juntos a ti, a todo tempo e a todo local. Novo ensinamento. Com o advento da volta de Jesus, nem toda a igreja estará pronta para participar da ceia. Como é triste isso. Tem pessoas que estão dentro da igreja que não veremos mais. Muitos estão compromissados e negam o noivo. Triste, mandou chamar outros para completar as dependências que ele preparou. Lembra das dependências que ele falou que ia preparar moradas? E jurado está: nenhum dos convidados que recusaram o convite provará deste reino. Gente, a coisa é séria. Não preocupemos com vaidades, mas preocupemos com o reino de Deus. Aplicação: esteja pronto, pois esse dia está chegando e o noivo quer te ver presente. Observação:
Você sabe como se preparar para o noivo? Existem coisas que não são de imediato. Não toscaneje em relação a esse assunto, a volta do Senhor, para buscar a sua igreja. Faça aquilo que tem que ser feito, em nome de Jesus. Agora veremos Lucas 14, de 25 a 33. Ora, grandes multidões acompanhavam Jesus, e voltando-se disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, sim, e até a sua própria vida, no sentido de indiferença ou relativo desrespeito por eles em comparação com sua atitude para com Deus, ele não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz, expressando a disposição de suportar o que vier, e me segue, crendo em mim, seguindo o meu exemplo de viver, e se necessário, sofrer ou talvez morrer por causa da fé em mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, quando quer construir uma torre de vigia para seus guardas, não se senta primeiro e calcula o custo para ver se tem o suficiente para terminá-la? Caso contrário, quando lançar o alicerce e não puder terminar o edifício, todos os que o virem começarão a zombar de você, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde terminar? Ou que rei, quando ele sai para enfrentar outro rei em batalha, não se sentará primeiro e considerará se ele é forte o suficiente com 10.000 homens para enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Ou então, se ele sente que não é poderoso o suficiente, enquanto o outro rei ainda está longe, ele envia um emissário e pede termos de paz. Portanto, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não considerar cuidadosamente o custo e depois, por minha causa, desistir de todos os seus próprios bens. Jesus calculou tão bem esse negócio que ele viu o tamanho que deveria entrar e deu sua própria vida para poder ter o resultado final positivo. Jesus dá prova de que o caminho é estreito e sem retorno. Aplicação disso: somente será digno de viver no reino aquele que se libertar do mundo. Observação: libertar do mundo significa morrer para este mundo e viver para o reino. É quando Zaqueu perguntou como é que seria, como poderia um homem voltar para dentro do ventre da sua mãe e renascer. Ensinamento: para ser um discípulo do Senhor, é necessário passar pela faculdade do reino. Nela deverá haver planejamento, levantamento de custos, perdas, ganhos, e somente o aprovado herdará o reino dos céus. E você? Você fez faculdade? Nessa faculdadezinha do mundo aí, qualquer coisa você consegue passar sem estudar. A faculdade do Senhor não tem quem o tapeie. A coisa é séria. Para todos os líderes que querem continuar sendo líderes no reino de Deus e nem serem caçoados e nem postos de lado, deve ser aprovado. As observações: luta, perseverança, muito planejamento farão parte das armas utilizadas nessa batalha. O
O valente saiu para o combate. Não se perca a sua tropa. Atenção, para que você não fique para trás. Siga junto com a sua tropa. Você precisa estar junto com a tropa para poder ter chance de dar chance à tropa de vencer. Em Lucas 14, 34 a 35, temos Lucas 14, 34 a 35. Portanto, o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que será temperado? Não serve nem para o solo, nem para o esterco, é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça as minhas palavras. o ensinamento tirado disso. Só teremos valor para o Senhor se estivermos atendendo. Senão você não passa de um mero participante. Aplicação. Aquele que não prestar, não servir, será lançado fora, mas não herdará o reino. Seja inserido na videira verdadeira e dê bastante frutos. Essa é a observação final. Quis mostrar para vocês quanto ensinamento Jesus pregou durante as ceias que ele fazia, fora ou dentro de um ambiente hostil. Nós tivemos tanta coisa a ser feita, tanta coisa a ser implementada, com apenas Lucas. Imagine quando tivemos estudando mais os outros profetas. Mas o mais importante foi visto aqui. Não há tempo de brincar. O tempo já foi dado. Não façamos de bobos. Entendamos o que está acontecendo e passemos urgente para aqueles irmãos que ainda nem conversa, nem conversão foram sujeitos. Deus cobrará de nós o sangue desses inocentes, assim como ele cobrará da atalaia. Irmãos, a coisa demanda um tempo maior nosso, não é só a igreja no final de semana, não. Nós temos que pensar nos planejamentos de batalha que o Senhor Jesus fez para que tenhamos a vitória. E em nome de Jesus, eu proclamo a igreja do Senhor presente em todas as batalhas. Eu quero ver a nossa igreja junta até o final. Em nome de Jesus. Amém.